Aqui nós vemos o apóstolo João, né? O apóstolo João, ele dá a impressão que ele foi escolhido por Deus, né? Foi escolhido pelo Senhor Jesus para pregar sobre o amor. Né? Parece o ministério do amor. Porque em todas as suas epístolas e também no Evangelho, pode ver que ele vai falar muito do amor de Cristo, do amor que Deus ele tem, não é, pelo ser humano. Não é de se espantar, né? Que a palavra que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Está lá no Evangelho, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Então, ele é muito conhecido como o apóstolo do amor, né? Então, quem quiser aprender sobre o amor de Deus e sobre conhecer uma pessoa, um servo de Cristo, através da característica do amor, precisa ler principalmente as 3 epístolas de João, né? Claro que ele escreveu mais epístolas, mas que chegou na igreja foi somente estas, né? Porque existia pessoas lá na igreja, principalmente esse Diotrefes aqui, né? E ele desviava as cartas para que ela não chegasse na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele fala muito do amor e da verdade, que ele fala muito, né? Então o primeiro versículo tem como tema aqui, né? A epístola, os filhos de Deus vivem de acordo com os padrões do Evangelho. Então, alguém colocou aqui, né? Como título, os filhos de Deus vivem de acordo com os padrões do Evangelho. É o tema dessa carta, né? Então ele começa dizendo assim: o presbítero é um amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Então é algo extraordinário isso aqui, né, amados? Porque ele está escrevendo para o Gaio e ele não faz nenhuma censura. Se a gente pegar as cartas de Apocalipse, né, das 7 igrejas, a maioria delas, exceto Filadélfia, né, todas elas têm uma censura. Aquele pastor, né, ele recebe uma censura por ter algo de errado ali naquela igreja. Mas a gente vê ele elogiando esse Gaio aqui, chamando ele de a quem, na verdade, eu amo. A quem, na verdade, eu amo. Então, esse presbítero, quando ele fala assim, o presbítero, ele está falando dele mesmo. O de João, né? É como se ele estivesse dizendo, de João ao amado Gaio. E esse Gaio aqui, evidentemente, é um cooperador da verdade, né? Então, eu amo a quem, na verdade, eu amo. Então, o apóstolo João, ele não apenas pregava sobre o amor, ele não apenas ensinava sobre o amor, mas, acima de tudo, ele amava a pessoa. Ele falava do amor de Deus porque ele amava. Né, amado? Porque a pessoa falar do amor de Deus é fácil. Não é difícil falar do amor de Deus, porque ele está, né, implícito em todas as páginas da Bíblia, da palavra de Deus, fala do amor de Deus. Agora, o apóstolo João, ele falava daquilo que ele praticava.
Então ele praticava e ele ensinava aquilo que ele praticava. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai dizer: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então ele diz para o Gaio aqui, né? Eu te desejo que você vá bem em todas as coisas. Essas todas as coisas aqui, né? Em todas as áreas da sua vida. Eu espero que você vá bem. Porque às vezes nós vamos bem em uma coisa e muito ruim em outra. Né? Inclusive ele citou até aqui saúde. Quando ele fala assim, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Aí ele fala, assim como bem vai a tua alma. Então ele está dizendo aqui para nós, amado, que é importante a gente bem na vida espiritual, mas também nós não podemos deixar de lado a vida física. Porque através da nossa vida física é que nós, por exemplo, nós caminhamos para a igreja. É através da vida física que a pessoa evangeliza. É através da vida física que a pessoa trabalha, para não ser pesado para ninguém. Então é importante, não é? Então ele vai dizer, assim como vai bem a tua alma. Ele está dizendo, a tua alma está ótima. Eu espero que todas as áreas da sua vida vá bem, como vai bem a sua vida espiritual. Então isso é um elogio maravilhoso, não é? Dado aqui a Gaio. João está dizendo para ele, a tua vida espiritual, ela está ótima. Então eu espero também e desejo que você vá bem também na sua vida, na saúde, na sua vida física. Né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, amado, é bom a gente saber disso, né? Porque quando estivermos enfermos, nós temos esse amparo aqui na palavra de Deus, que João disse, né? Claro que ele não está dizendo aqui que o crente não pode ficar doente. O crente, ele não fica doente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eu te desejo. Eu te desejo. E quando ele fala desejo, evidentemente que ele orava para que Gaio tivesse saúde. Então é um dever nosso orar para que os nossos irmãos em Cristo, eles venham ter saúde física, que eles venham estar bem em todas as áreas da vida. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, amados, que para estar bem de saúde, né, não é só orar para ter saúde, porque a saúde, a doença, por exemplo, nós podemos adquirir doenças através de nós mesmos, através da alimentação, da má alimentação, não é? Então isso aqui também é importante a gente ouvir isso daqui na palavra de Deus, para a gente cuidar do nosso corpo, porque às vezes o crente, ele diz assim, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, mas às vezes ele não cuida do corpo. Às vezes nós mesmos estragamos o corpo. E engraçado é que a própria palavra de Deus diz, né, que se nós destruirmos o nosso corpo, Deus nos destruirá. Então nós temos que ter cuidado também aqui, por exemplo, com a alimentação, para não destruir o corpo. Por que não destruir o corpo? Porque o corpo, ele é sagrado. O apóstolo João, quando ele fala isso daqui, não é? Ele está dando um tapa na cara da falsa doutrina que tinha naquela época de que o espírito era bom e o corpo era mau, né? Tanto que lá na segunda carta, lá está falando, né, que há muitos falsos na igreja dizendo que Jesus Cristo não tinha vindo
em carne. Então, quando alguém traz essa doutrina, é uma falsa doutrina, porque essa falsa doutrina, né, ela é uma heresia. Alguém dizer, Cristo não veio em carne. Então, evidentemente que existia essa falsa doutrina, né, ensinada, e eles ensinavam isso abertamente, dizendo que não, que Jesus não tinha vindo em carne, porque o espírito é bom, mas a carne é mal. E aqui o apóstolo João, quando ele fala, eu desejo que você vá bem e que tenha saúde, ele está dizendo, cuida do corpo, porque o corpo é importante, né? O corpo, ele é importante, você precisa cuidar do corpo. Então, eu desejo que o teu corpo tenha saúde. Então, as próprias pessoas que eles ensinavam que o corpo era mau, eles falavam que a pessoa podia dar o que ele quisesse para o corpo. Porque o corpo não era importante, o importante era o espírito. Por isso que eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na glorificação do corpo, né? E essa doutrina, ela se espalhava pelos 4 cantos ali, ensinando esse tipo de doutrina, que o corpo não era importante, né, amado? E existem falsas religiões hoje, ainda hoje, que fala que o corpo não vai ser glorificado, que o nosso corpo não vai passar por uma glorificação, que a pessoa morreu, acabou. Aí está muito enganado. Porque por que vai haver ressurreição? Vai haver ressurreição justamente porque Deus, ele quer salvar o homem inteiro. Ele quer salvar o homem, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, né? Então não é só a alma e o espírito que vai ser salvo também o corpo. Por isso que lá em Tessalonicenses 5:23 ele diz, né, que o nosso corpo esteja irrepreensível, corpo, alma e espírito, esteja irrepreensível para o dia da vinda do Senhor, quando Cristo voltar, né? Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha como a saúde é importante. Buscar a saúde, ela é importante para a nossa vida, né? Então, dormir bem é importante, saber se alimentar é importante, não é? Porque se não fosse importante, ele não estava dizendo aqui, eu quero que você tenha saúde. Não, eu quero que você não tenha só uma boa espiritualidade, mas que você tenha também uma boa saúde. Mesmo porque uma pessoa debilitada, ele vai encontrar muita dificuldade para ele buscar a presença de Deus, para ele congregar, para ele se unir o corpo, né, para buscar a presença de Deus Todo-Poderoso. Porque muito me alegrei, o versículo 3, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, da verdade que ele vivia, como tu andas na verdade. Olha que algo, né? O crente testificando do crente. Era bom se fosse todo mundo assim, se todo mundo vivesse assim, mesmo porque seria até um meio mamão com açúcar para pastor, né? O líder, para a liderança da igreja. Se todo mundo fosse assim, maravilha, né? Quero receber só elogio. Aí é maravilhoso. Então ele pega esse Gaio aqui como um padrão no meio dos crentes. Um padrão a ser notado ali, a ser olhado, a ser observado ali, né? Ele está dizendo, me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade. Os irmãos simplesmente foi até o João, o apóstolo João, e falou do Gaio, né? Olha, aquele homem lá, ele é um homem da verdade. Como ele luta pela verdade. Como que ele pratica a verdade. Ele é uma pessoa reta. Ele é uma pessoa íntegro. Então, isso, amado, que nós temos que buscar para a nossa vida. Ao invés das pessoas, né, achar o que falar mal de nós, né? Porque quando fala mal de nós, as pessoas
é a mesma coisa de estiver falando mal do Evangelho. Então isso é muito ruim, porque a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Elogio maravilhoso. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele está dizendo, não tenho maior gozo do que este. Então isso aqui, amado, é muito importante para uma pessoa que lidera a igreja, para alguém que ensina a igreja, que dá ensino para a igreja. Esse versículo aqui. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então isso é maravilhoso. A alegria de quem ensina a palavra de Deus é essa. Não existe outra alegria maior do que esta, de alguém ensinar alguém, uma pessoa, e aquela pessoa praticar aquilo que ele ensinou. E ele vê aquela pessoa progredindo, vê o progresso daquela pessoa, porque ela ouviu a palavra que você ensinou. Então isso é gratificante, né? Isso é gratificante. Pode ver que ele não está falando aqui, ó, eu estou tão feliz porque você dizima, porque você dá oferta. Eu estou tão feliz porque você me elogia, porque você gosta de mim, porque você não sei o quê. A felicidade dele é de ouvir que os filhos, ele fala aqui meus filhos, né, filhos espirituais, foram pessoas que foram evangelizadas por João, que foram ensinadas por João. Ele está dizendo, a minha grande alegria, a minha grande recompensa é essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Mesmo porque o apóstolo João, ele sabia, mano, que quem ensina, ele será mais cobrado do que os outros. Aqueles que ensinam, aqueles que são mestres, eles serão cobrados mais. Deus vai pedir conta, né? É tanto que lá em Hebreus, capítulo 13, não sei se é versículo 17, acho que é 17, né? Ele vai dizer lá que a pessoa ele deve obediência ao pastor, porque ele cuida da alma da pessoa e ele vai ter que dar conta daquela alma a Deus. Por isso que ele é digno de honra. A pessoa tem que olhar e tem que considerar. Considerar o seguinte, ó, isso aqui ele tá ensinando aqui, mas Deus, se ele ensinar errado, Deus vai pedir conta lá. Então, eu preciso obedecê-lo. Claro, obedecer, mas não obedecer qualquer coisa. Obedecer à verdade que ele ensina, né? Porque todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, amado, ele precisa ser analisado, né? Não é receber também qualquer palavra. É alguém ensinando e a pessoa, né, observando ele, examinando, para ver se o que ele ensina, se o que ele prega é a verdade. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, olha, coisa maravilhosa. A alegria, isso é verdade. Isso é verdade. É o único prazer que quem ensina a palavra de Deus tem, é isso. É de ver pessoas salvas. Para ele ver pessoas salvas, ele precisa pregar e as pessoas obedecerem a palavra de Deus. Porque se a pessoa não obedecer a palavra de Deus, ela não é salva. Então como é que ele vai se alegrar, né? Mas isso aqui demonstra o grande amor que João ele tem pelas pessoas. Mas não é um amor baseado em qualquer coisa. É tanto que ele fala, né? Ele fala aqui, nessa epístola, né? Na segunda epístola, que se alguém vier e trazer outra doutrina, vocês nem recebem ele em casa. Por que ele fala receber em casa? Porque a igreja ela reunia nas casas naquela época. Então nem receba ele.
que vem pregando, tentando ensinar outra doutrina, nem abre a porta para ele, nem se comunica com ele, né? Nem saúda ele, nada disso. Então o apóstolo João, ele não tinha um amor cego, não tinha um amor cego, que as pessoas acham, que nós temos que comungar com pessoas, não é, que não têm responsabilidade na palavra de Deus. É comungar com pessoas que diz que é cristão, mas não obedece a Deus. Nós não temos essa obrigação. O apóstolo Paulo fala que não é nem para sentar do lado de pessoas que se diz que é irmão, não é? Mas que ele é ladrão, ele é homicida, ele é prevaricador, né? Ele fala isso, bêbado. Aquele irmão só anda meio bêbado, então não vou sentar na mesa com ele, porque ele vai envergonhar o evangelho. Então o apóstolo João não tinha um amor cego, ele não amava de qualquer jeito. O apóstolo João, ele amava a verdade, né? Ele amava o pecador, mas ele sabia diferenciar quem era pecador e quem não era pecador. Aquele que era cristão, ele comia com ele na mesa, ele abria a porta da casa para ele. Mas a pessoa que era pecador, ele amava no sentido dele ir lá e pregar o amor de Cristo para ele. Ele amava aquela pessoa no sentido que, se ele precisasse de algo, ele estava disposto a ajudá-lo, mas ele não comungava com aquela pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ele está dizendo, olha, se comporta de forma fiel em tudo que você faz, tanto para com a igreja como para os estranhos, tanto para aqueles que estão na luz, ou para com aqueles, né, que não está na luz, que está em trevas. Então, procedes fielmente, ou seja, dá bom testemunho em tudo que você faz para com as pessoas, e não somente aqueles que são fiéis, mas também aqueles que são estranhos à fé, aqueles que não servem ainda a Deus. Por que ele ensinava isso, amado? Para que o evangelho, né, ele não fosse blasfemado. Para que o evangelho não fosse blasfemado. Então, até aqui na segunda carta também tem um versículo que vai falar, né, que aquele cooperador, ele é tão fiel que ele saía e ele não recebia nada de ninguém. De ninguém, ele não queria nada de ninguém. Apenas pregar o evangelho, apenas pregar a palavra de Deus, e a única coisa que ele aceitava era a hospitalidade. E aí, claro, né? Aí ele tinha que ter um lugar para dormir. Mas ele não aceitava dinheiro de ninguém, ele não aceitava nada de ninguém. Mostrando aqui, amado, que as pessoas que pregam e saem para pregar a palavra de Deus, eles precisam aprender a pregar de graça a palavra de Deus. E um dos motivos é justamente para que o evangelho de Cristo não seja blasfemado, para que as pessoas não tenham o que falar, não tenham o que dizer. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui ele pede para que Gaio procedes fielmente em tudo o que faz, com todo mundo, com todos os homens, tanto crentes como não crentes, que em presença da igreja testificaram do seu amor, da sua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem fará. Você vai fazer bem, se você se conduzir como é digno para com Deus. Aqui tem Bíblia que fala de caridade, né, e fala de amor. Então, existem essas duas palavras. Muitas pessoas dizem que caridade é o amor praticado, né? Quando fala caridade, é o amor praticado. Porque pelo seu nome saíram. É nessa mesmo, né? Nada tomando dos gentios. Eu falei que era na segunda, mas é nessa daqui, a terceira mesmo.
porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Nada tomando. Ou seja, ele pregava a palavra de Deus sem cobrar nada. Ele saía e ele pregava da mesma forma que ele recebeu a palavra de Deus, ele dava a palavra de Deus. Ele recebeu de graça também ele dava. Glória ao nome de Jesus, né? Hoje, amado, as pessoas saem para pregar a palavra de Deus, pessoas que cobram 20 mil, 30 mil, 50 mil, né? Outros saem para fazer shows, para cantar, cobra 100, 200 mil, né? Mas as coisas de Deus, ela precisa ser gratuita. Ela precisa ser entregue de forma gratuita. Nós não podemos vender a palavra de Deus. Aí eu vou louvar aqui, só que a pessoa, para ouvir eu louvar, ele precisa pagar. É claro que isso não é certo. Alguém fala assim, não, mas é que o cara, para deslocar para ali, então não desloca. Então não desloca, não vá. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. Então, quem nos deu a palavra? O Senhor Jesus Cristo nos deu de graça. Alguém pode dizer, não, mas e os apóstolos? Também deram para as pessoas de graça. Isso se estenderam, né, por um longo período. Depois foi que inventaram esse negócio, né, de cantor cobrar para cantar, de pregador cobrar para pregar a palavra de Deus. Então, não era só Paulo, que eu já ouvi pessoas dizer assim, mas isso era Paulo, era uma opção que ele tinha. Nenhum deles cobrava para pregar a palavra de Deus. Nenhum daqueles apóstolos ganhava salário de igreja. Eles até chegam ao ponto de dizer que não é pecado viver de um evangelho, mas eles não queriam viver. Agora, por que eles não queriam viver? Porque eles tinham recebido de graça. Então, eles queriam passar de graça também, confiando de que Deus ia sustentar da melhor maneira possível, né? Então, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Agora, tem um ponto aqui, amado, que às vezes a pessoa fala assim, mas e o dízimo, e a oferta, e não sei o quê? Claro, ela serve também para que quem ensina a palavra de Deus toma conta da igreja, ele viva da igreja. Para que ele tenha tempo integral à igreja. Claro, evidentemente, né? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Isso significa o quê? Que um obreiro, ele pode ser cuidado pela igreja. Um presbítero, ele pode ser assalariado, por exemplo, pela igreja. Se é que pode falar assim, mas pode falar, porque está escrito. Mas é pela igreja. Não é dos gentios, que as pessoas fazem muitas campanhas aí e ficam ensinando as pessoas que não é crente a dar dinheiros e mais dinheiro, a vender tudo que tem, depositar lá e tal. A Bíblia diz que tudo que envolve a igreja é os crentes, é os cristãos. E por que isso? Justamente para que não haja escândalo. Então fique claro isso daqui, né? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Agora a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fazendo a arrecadação dos irmãos da igreja, para distribuir para os irmãos pobres, principalmente naquela época lá que teve uma fome imensa naquela época, e a igreja começou a fazer campanhas de donativo para distribuir para os irmãos que estavam passando necessidade, né? Louvado seja o nome de Jesus. Muitos até dizem assim, amado, a igreja ela pode receber
dinheiro, por exemplo, dinheiro de loteria. Alguém ganhou na loteria, ele pode receber aquele dinheiro? Então existe debate sobre isso, né? Um fato é que a Bíblia, por exemplo, ela proíbe a igreja de receber dízimos, né, de uma prostituta. A igreja proíbe. Então, se a igreja proíbe, é lógico que ela vai proibir também de pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita. Até o dinheiro lá da propina. Às vezes tem igreja por aí que recebe um grande dinheiro de deputados, não sei o que, o cara nem sabe de onde vem. Às vezes é até uma lavagem de dinheiro e ele vai lá e recebe. Às vezes recebe até sabendo que o cara é corrupto. É como dizer, caiu aqui, está tudo bem, está santificado. Mas a Bíblia não fala isso. Se alguém estiver lá prostituindo, eu não posso aceitar a oferta dela. Eu não posso aceitar que ela seja uma dizimista da casa de Deus, porque o trabalho dela é um trabalho imundo, né? Aí tem muito crente hoje em dia que ele se converte e ele não abandona a profissão dele. Aí eu sou ator, eu me converti, mas eu vou continuar como ator. Eu vou continuar tocando lá nas mulheres, beijando as mulheres, fazendo cenas, né, ilícitas lá com as mulheres, mas isso é minha profissão. Claro que não. O crente, quando ele se converte, ele é nova criatura. E lá em Efésios fala que ele tem que trabalhar fazendo bem, fazendo o que é bom. Fazendo o que é bom, não o que é mal, mas fazendo o que é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Olha só, esses tais que se comportam assim, que não cobra para pregar, que não cobra para cantar, a pessoa deve receber eles para que sejamos cooperadores da verdade. Então imagine alguém receber alguém que ele cobra para pregar. Ele está sendo cooperador da mentira. Da mentira. Ele é cooperador da verdade se ele receber as pessoas que saem nada tomando de gentios, nada tomando de ninguém. E são pessoas que às vezes que cobra, existem pessoas que cobra e ele trabalha. E existe também aqui, muitos, mas muitos que cobram e é assalariado da igreja. Ele é assalariado da igreja. Só que se ele sair para pregar, ele cobra. Então, essa pessoa não é bem-vindo na casa de Deus, né? Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, a gente vê aqui, amado, que existem pessoas que são cooperadores da verdade, e se há cooperadores da verdade, há também cooperadores da mentira. Então, olha só, o fato de você ajudar a obra de Deus, a Bíblia fala que você é um cooperador da verdade. Prestar hospitalidade, principalmente nesse contexto aqui, daquela época, ele era um cooperador do Evangelho. Ele era um cooperador da verdade, porque ele abrigava os irmãos que vinham de longe. Olha só, né? Aí a pessoa acha que cooperador é só aquela pessoa que está dentro da igreja, ele é cooperador. Porque ele varre o chão, ou cuida do filtro, ou não sei o quê, ou pega uma cadeira, coloca no lugar, ele é o cooperador. Ou ele traz água no altar, ele é cooperador. Só ele é cooperador, eu não sou cooperador. Todos nós precisamos ser cooperadores do Evangelho da graça de Deus. A pessoa, quando ele oferta a casa de Deus, ele está cooperando com a obra de Deus.
quando ele dizima o altar do Senhor, ele está cooperando com o Evangelho, para o avanço do Evangelho. Mas ele precisa ser cooperador da verdade. Ele não pode cooperar com a mentira, fazer com que a mentira cresça, fazer com que ela aumente, fazer com que ela tenha sucesso. Nada disso. Nós temos obrigação com a verdade. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de número 9. Queixa contra Diotrefes. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefe, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha só. Então, nós entendemos aqui que muitas cartas foram desviadas, nem chegava na igreja. Porque quando ele fala aqui de Diotrefes, é claro que havia outros igual Diotrefe, que é um cuidado que todos nós devemos ter dentro da igreja. Porque às vezes quando nós olhamos para a igreja assim, ó, dá a impressão que só tem gente boa ali. Quando nós pensamos em igreja, a igreja, por exemplo, está ali lotada, 200 pessoas dentro da igreja. Na maioria que vem na nossa mente, ali só tem gente boa, gente honesta, gente sincera, gente reta, né? Mas ali, por incrível que pareça, tem gente que serve a verdade e tem joio ali, tem trigo e tem joio junto. Né? Tem trigo, mas tem joio. Tem verdade, mas tem mentira também. Tem certo, mas tem errado. Todos os lugares é assim. Todos os lugares, em todas as esferas, tem o certo e tem o errado. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, no conhecimento, ser inteligente, né? Não se alimentar de qualquer coisa, Nós podemos ouvir tudo, mas deixar que descer para o coração apenas coisas que edificam, apenas coisas que são boas, né? As verdades do Evangelho, as verdades de Cristo. Agora, a gente pensar que dentro da igreja, mas só tem gente boa, gente legal, gente honesta, né? Pessoas íntegras. Sério. Eu arrisco a dizer para você que tem muito mais que não é. E nós temos que estar atento. Tem que ter os olhos bem abertos. Prestar bem atenção naquilo que ouve. Principalmente nos tempos, né, que nós estamos vivendo. Mas você vê cada ensino absurdo que você olha assim, né? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi o pecado sexual. Não tem nenhum parâmetro bíblico. Nada. Não tem nenhum parâmetro bíblico. E o cara vai dizer que o pecado de Adão e Eva foi o sexo entre eles. Em primeiro lugar, o sexo nunca foi pecado. O sexo legítimo nunca foi pecado. E tem do jeito que você quiser. E aí, qual foi o grande problema de Eva, ali no pecado de Eva? É que ela traiu Adão com a serpente. Ela comeu do fruto e depois deu o fruto para Adão. Então, se ela comeu do fruto da serpente e depois ela deu do fruto também para Adão, então, se ela traiu Adão com Satanás, que a serpente era Satanás, ela comeu do fruto de Satanás, e depois ela pegou do fruto e deu para Adão, então Adão não tem fundamento nenhum, parece coisa. E eu ainda fico pasmo, amado. É que as pessoas brigam com um debate daquele ali. E aí o cara tem que encerrar e falar assim, ó, vai catar coquinho. É que nem João falou aqui, ó, se alguém te traz uma doutrina estranha, nem dá bom dia para ele.
nada, não tem parâmetro bíblico de nada um negócio desse, bobo. E tem gente que acredita, e é muitas pessoas que acreditam, porque você vai ver um cara desse aí debatendo, amado, ele tem igreja enorme, igreja grande, que ele conseguiu enganar a pessoa, né? Aí o cara que estava debatendo falou para ele assim, olha, então aquela passagem de 2 Coríntios que fala que assim como a serpente enganou Eva, eu temo também que as irmãs sejam enganadas. Aí o cara que estava debatendo, né, muito sábio, falou para ele assim, então Paulo estava com medo das irmãzinhas fazer sexo com o diabo. Mas isso é possível. O quê, rapaz? Para com isso. Não tem lógica nenhuma um negócio desse. Então, a palavra de Deus vai dizer aqui, né, de Diotrefes. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. A Bíblia é clara aqui dizer, que procura ter entre eles o primado. Ou seja, ele quer ser o principal da igreja, ele quer ser o primeiro da igreja. Ele era um tipo de pessoa ali que tinha uma influência grande na igreja. E ele procurava fazer isso. Muitos até dizem que ele poderia até ser um cara ali, mais ou menos líder, né? Que ajudava ele na liderança. Mas ele queria ser o primeiro, ele queria ser o primado, ele queria ter a primazia dentro da igreja. Mas como era a atitude dele? Como que ele queria liderar? Ele queria ser um líder tirano. Tirano. Uma pessoa sem amor. Uma pessoa sem compreensão. Ou seja, ele era um mau exemplo. Ele era um tipo de líder, ou que queria liderança, mas que não tinha testemunho. Ele não tinha nenhum tipo de testemunho. Então, João diz assim, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Então, ele tinha muito má obra, e mesmo assim, ele queria ser o primeiro da igreja, ser o bonzão da igreja. E ele diz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Então, quando os irmãos que precisavam de hospitalidade, ele não recebia os irmãos. E impede os que querem recebê-lo. Está vendo? A liderança dele era uma liderança forçada. Ele era um tirano. Como se fosse um líder tirano. Ele impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Ele excomunga aqueles irmãos ali. Então, se chegasse uma carta ali, ele tirava fora, não entregava à igreja, não passava para a igreja. Chegava alguém que vinha de longe, querendo hospitalidade, ou até os irmãos mesmo, né, que pregavam a palavra de Deus, que saía pregando, e alguém tinha que dar hospitalidade para ele, tinha que ser hospitaleiro com ele, também ele não aceitava, né, e acabava lançando fora da igreja, como se estivesse excomungando os irmãos. Então ele é reprovado por causa disso. Porque nós não podemos ser almejar, exercer uma liderança, principalmente da obra de Cristo, e ele querer ser tirano. Não dá. Mesmo porque a obra não é dele. A obra, ela vai ser sempre maior do que o obreiro. Ela vai ser sempre mais importante do que o obreiro. O mensageiro também. A mensagem vai ser sempre mais importante do que o mensageiro. Porque aquele que traz a mensagem de Cristo, a própria palavra diz, ele traz a mensagem de Cristo, não é a mensagem dele. Ele não pode trazer uma mensagem fabricada por ele. Eu vou fabricar uma mensagem aqui da minha mente, do meu coração, e vou dar à igreja. Não. A mensagem
ela é de Cristo. A verdade não é do homem, a verdade é de Cristo. A verdade, ela vem do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a pessoa que não tem essa compreensão, não tem como ele liderar ninguém. A liderança, ela precisa ser feita, né? Ela precisa ser feita com amor. Porque a partir do momento que ela é feita com amor, aí sim a pessoa está fazendo a obra de Cristo. Porque Cristo, ele é amor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não impor com força, com violência, né? Versículo 11. Amados, não sigais o mal. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Você não siga o mal. Você olha para o mal e rejeita o mal. Você olha para o bem e siga o bem. Isso aqui é uma ordem que serve para qualquer um de nós aqui. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Só que esse tipo aqui, amado, quem faz bem é de Deus, não quer dizer aquela pessoa, por exemplo, que faz caridade fora de Cristo. É bom a gente entender isso. Porque às vezes a pessoa ele vai ler a Bíblia aqui, quem faz bem é de Deus. Então, bem no conceito do ser humano é fazer o bem um para o outro. É fazer caridade um para com o outro. Só que o apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele diz isso, né? Que alguém pode vender a fazenda dele, pode vender tudo que ele tem, repartir entre os pobres, mas se não tiver amor, nada disso presta. Porque uma pessoa ele pode fazer o bem ali, mas com qual intenção? Qual a motivação do coração? Porque quando o apóstolo Paulo fala assim, que alguém pode distribuir tudo que ele tem entre os pobres, e ele fala assim, mas se não tiver amor, de nada seria. Ele está falando da motivação do coração. Você está fazendo bem para quê? Para auto se promover? Você está fazendo bem para quê? Para chamar atenção? Para ser visto por alguém? Qual é a sua motivação? Então nós temos que fazer o bem, né? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Ser comovido mesmo pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, quantas pessoas, por exemplo, assim, eu tenho Cristo, mas ele faz mais mal do que bem. E não pode. Quem é de Deus, ele não pode fazer o mal. E por que ele não pode fazer o mal? Porque o mal não habita dentro dele mais. Embora ele ainda tenha a natureza velha dele, a natureza caída, mas ele tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração dele. Então o que ele tem que fazer? Ser sensível à voz do Espírito. Ele tem alguém agora que avisa ele, que compartilha as coisas com ele. Que quando ele está errado, o Espírito de Deus vai falar para ele, você está errado. E que quando ele estiver certo, o Espírito de Deus também vai testificar com ele que ele está fazendo o que é certo. E como que você vai sentir que o Espírito de Deus está testificando que você está fazendo o que é certo? A paz que traz ao teu coração ao fazê-lo. Qualquer coisa que a gente for fazer causou incômodo, causar inquietação, incômodo, parece que algo não está certo, então não faça, é o Espírito de Deus falando ao teu coração para não fazer. Mas você vai fazer algo, você sabe que é um bem que você está fazendo, né? Mas sua alma está tranquila, teu espírito está tranquilo. Você tem aquela certeza, aquela convicção, aquele alívio. Você sente aquele bem-estar. Porque quem faz o bem, ele sente o bem-estar. Quem faz o mal, ele se sente culpado. Então, não é a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vai falar, não sigas o mal, mas siga o bem. Quem faz bem é de Deus. Mas quem faz mal não tem visto a Deus.
Você vê o crente fazendo mal aí, e ele só pensa em fazer mal, amado, foge dele. Só ora por ele, para que um dia ele venha se converter ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 12, vai terminar já. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós também sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha que coisa. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos. Aí ele vai falar assim, ó. Até mesmo a verdade dá testemunho dele. O que ele está querendo dizer, até mesmo a verdade? Está dizendo, ó, todo mundo dá testemunho de Demétrio. Que ele é um homem íntegro, que ele é um homem sincero, ele é reto na presença de Deus, ele é caridoso, e a própria verdade dá testemunho dele. Porque ele praticava a verdade, por isso que a verdade dava testemunho dele. Por isso que ele fala, até mesmo a verdade dá testemunho de Demétrio. Quando você olha para ele, você vê que ele é um homem que anda na verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então é uma pessoa da verdade, testemunhando de outra pessoa que praticava a verdade. Então não tinha como duvidar, né? Porque muitas vezes é um crente todo torto, testemunhando de outro todo torto, dizendo que ele é verdadeiro. Aí quando você vai ver, é um cobrindo, né, cobrindo o pecado do outro, cobrindo a transgressão do outro, né, passando pano, enfim. Aqui não, ele está dizendo, nós também testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. É a própria verdade testemunhando da verdade. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então esta é a palavra, né, que foi destinada ao nosso coração nessa noite. Fique com a palavra de Deus, amado. Vamos obedecer a palavra do Senhor a cada dia, né? Sei que todos nós somos falhos, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a perfeição. E quando a Bíblia diz que nós temos que buscar a perfeição, ela está simplesmente dizendo, né? Aperfeiçoe a cada dia, melhore a cada dia, vai melhorando a cada dia. Louvado seja o Senhor. Oremos ao Pai. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo,